Aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 784-A de 2006. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, ao projeto de lei número 192 de 2001. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, ao projeto de lei número 1277 de 2007. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, ao projeto de lei número 139 de 2006. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, ao projeto de lei número 1002 de 2006. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, ao projeto de lei número 1172 de 2003. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 1175 de 2007. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 216 de 2005. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 1123 de 2007. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 1064 de 2007. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 489 de 2001. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 728 de 2006. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 935 de 2006. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 768 de 2006. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 1207 de 2007. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 1372 de 2003. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 1094 de 2007. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 399 de 2005. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei 1252 de 2007. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 1194 de 2007. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 1055 de 2007. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 1054 de 2007. Veto total, aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1442 de 1999. Veto total, aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1236 de 2007. Veto total, aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1315 de 2007. Veto total, aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1227 de 2007. Veto total, aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 184 de 2001. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei 359-A de 2005. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei 1283 de 2007. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei 1322 de 2007. Veto total, aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 573 de 2005. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 977 de 2006. Vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1269 de 2007. Veto total, refazendo, projeto de decreto legislativo número 282 de 2008, de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de decreto legislativo número 283 de 2008, de autoria da Comissão de Justiça e Redação. E projeto de lei número 1564 de 2007, de autoria do Poder Executivo. Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Roberto Monteiro para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão ordinária, em 19 de março de 2008. Presidência do senhor vereador Aloysio Freitas, presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Eliomar Coelho, Cláudio Cavalcante, Adilson Pires, João Cabral, Átila Nunes Neto, André Gouveia Vieiro, Márcio Pacheco, Paulo Serria, Luiz André Deco, professor Célio Parelli, Alberto Salles, Dr. Nelson Ferreira, Chiquinho Brazão, Silvia Pontes, Tereza Berger, Rubens Andrade, Aloysio Freitas e Stepan Ercecian, assume a presidência do senhor vereador Aloysio Freitas, presidente, e ocupa o lugar de secretário do senhor vereador Stepan Ercecian. Encerra-se a sessão às 16h20. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência suspende os trabalhos para a confecção dos avulsos. Está reaberta a sessão. Pedimos aos senhores vereadores que estejam em seus gabinetes de trabalho, que, por favor, queiram comparecer ao plenário. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única em votação
Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 784, de 2006, de autoria do senhor vereador Nadim de Rio das Pedras, que reconhece como logradouro público, sob a denominação de Avenida Areal, o logradouro que menciona no bairro de Rio das Pedras. Não há hora do escrito para discutir a matéria em votação. Senhores vereadores que estejam em seus gabinetes, por favor, comparecer ao plenário. Presença de 40 vereadores assinaram o livro de presença. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Salles, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Nelson Ferreira, Eliomar Coelho, João Cabral, Jorge Mauro, Jorginho SOS, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Pastora Márcia Teixeira, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Romualdo Boaventura, Rosa Fernandes, Sami Jorge, Stepan Essercian, Theo Silva, Verônica Costa. Senhores vereadores, Alberto Salles, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Eliomar Coelho, Jorge Mauro, Luiz André Deco, Luiz Carlos Ramos, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Stepan Essercian, Theo Silva. Senhores vereadores que estejam em seus gabinetes de trabalho, por favor, compareçam ao plenário. 40 vereadores assinaram o livro de presença. Presente, votando 28 senhores vereadores. Votaram sim 28. O veto é rejeitado. Segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 192 de 2001, de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo. Cria áreas exclusivas para animais em todos os parques e praças do município do Rio de Janeiro. Na hora do escrito para discutir a matéria, será a discussão em votação. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Salles, Ademiro Pimentel, Átila Nunes, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Jabel Zaire, Chiquinho Brazão, Dr. Nelson Ferreira, Eliomar Coelho, João Cabral, Jorge Mauro, Jorginho SOS, Lilian Sá, Lucinha, Luiz André Deco, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadim Rio das Pedras, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Ferraz, Sami Jorge, Stepan Essercian, Tereza Berg, Verônica Costa. Senhores vereadores, Ademiro Pimentel, Jabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, João Cabral, Jorge Mauro, Jorginho SOS, Lilian Sá, Lucinha, Luiz André Deco, Luiz Carlos Ramos, Nadim Rio das Pedras, Roberto Monteiro, Rogério Bittar,
Ferraz, Sami Jorge, Stepan Essercian, Tereza Berg, Theo Silva, Verônica Costa. Senhores vereadores, Argemiro Pimentel, Chiquinho Brazão, João Cabral, Jorginho SOS, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Carlos Ramos, Rogério Bittar, S. Ferraz, Sami Jorge, Stepan Essercian, Tereza Berg, Theo Silva e Verônica Costa. A presidência vai encerrar a votação. Presente, votando 26 senhores vereadores. Votaram não 23, votaram sim 3. O veto é mantido e segue o arquivo. Em tramitação especial, regime de urgência, em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 1277 de 2007, de autoria do senhor vereador Adilson Pires. Cria no município do Rio de Janeiro o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereador Sami Jorge, para emitir parecer. O parecer da Comissão de Finanças é pela rejeição ao veto. O parecer da comissão é pela rejeição ao veto. Para emitir parecer pela Comissão de Mérito, o vereador Átila Nunes. Vereador Átila Nunes. Pela rejeição do veto. Pela rejeição ao veto. No orador escrito para discutir a matéria em votação. Para encaminhar, vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria rapidamente aqui chamar a atenção dos vereadores. Nós vamos votar agora o veto do prefeito a esse projeto que a Câmara aprovou ano passado, criando o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos. O argumento do prefeito para vetar o projeto, não do prefeito, porque acho que o prefeito não foi ele que escreveu isso, provavelmente pode ter sido o secretário municipal de assistência social, Marcelo Garcia, que é contra esse projeto. Mas o argumento é o seguinte, é que a Câmara não pode criar o conselho porque estabelece que os conselheiros vão ser remunerados e isso gera despesa para o município. Eu queria só ler para os vereadores aqui o parágrafo 2º desse projeto. Ele fala claramente que a função de conselheiro é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. Está escrito claramente no projeto que não é remuneração para conselheiro. Então, o argumento que a Prefeitura está usando é um argumento que não existe, é um argumento falso. Eu queria, ao encaminhar essa votação, solicitar aos colegas vereadores que nós possamos rejeitar o veto do prefeito, porque esse conselho que foi proposto tem a finalidade, nesse momento que nós vivemos no Rio de Janeiro, tantas situações de desrespeito aos direitos humanos que são cometidas em tantas comunidades do Rio de Janeiro, é um conselho absolutamente oportuno, necessário de ser criado nesse momento. Então, eu queria, ao encaminhar a votação, solicitar aos colegas vereadores que nós possamos rejeitar o veto do prefeito a esse projeto. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Adilson Pires, Aspásia Camargo, Átila Nunes, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Jabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Dr. Nelson Ferreira, Eliomar Coelho, João Cabral, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Jorginho SOS, Lilian Sá, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadinho Rio das Pedras, Patrícia Morim, Rogério Bittar, Romualdo Boaventura, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes, Stepan Essercian, Tereza Berg, Theo Silva, Verônica Costa.
Senhores vereadores, Jabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, Dr. Nelson Ferreira, João Cabral, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Stepânia Cessian, Tereza Berg, Théo Silva, Verônica Costa. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 28 senhores vereadores. Votaram não 26, sim 2. O projeto é rejeitado e segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto Poder Executivo, projeto de lei 139 de 2005, de autoria do senhor vereador Jerominho, estabelece a criação de espaço gratuito para estacionamento de motocicletas nos principais centros urbanos do município do Rio de Janeiro. Na hora 2, para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Agemílio Pimentel, Aspásia Camargo, Atila Nunes, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Jabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, Dr. Nelson Ferreira, Eliomar Coelho, João Cabral, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Jorginho SOS, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadim Rio das Pedras, Patrícia Morim, Paulo Serri, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes, Stepânia Cessian, Théo Silva, Verônica Costa. Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Agemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Atila Nunes, Carlos Caiado, Jarbel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Dr. Nelson Ferreira, Eliomar Coelho, João Cabral, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Lilian Sá, Luiz Carlos Ramos, Nadinho Rio das Pedras, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sami Jorge, Stepânia Cessian, Théo Silva, Verônica Costa. Como voto, vereador Jorge Mauro, vereadora Rosa Fernandes, vereador Jorge Pereira, Lilian Sá, como vota? S. Ferraz, como vota? A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 28 senhores vereadores. Votaram não 27, votou sim 1. O veto é rejeitado e segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo, projeto de lei 1002 de 2006, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá. Dispõe sobre a inserção do Disque Criança em materiais de rede pública municipal de ensino em impressos emitidos pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereador Sami Jorge, para emitir parecer pela rejeição ou manutenção do veto. Senhor presidente, parecer é pela rejeição ao veto. Parecer da comissão é pela rejeição a veto. Encerrada a discussão em votação. Para encaminhar a vereadora Lilian Sá. Eu gostaria de chamar a atenção dos nobres vereadores que esse é um projeto importante para a casa, porque a Comissão da Criança e do Adolescente, aqui da casa, ela tem recebido várias denúncias de maus tratos e abuso sexual contra as nossas crianças, e ela tem encaminhado para os órgãos competentes. E esse número, sendo divulgado no material escolar, vai garantir a integridade das nossas crianças e também facilitar que as pessoas possam denunciar. Ligar o 0800 28 29 996 e denunciar todos os tipos de abuso contra nossas crianças e nossos adolescentes. Por isso eu peço aos pares que rejeite o veto do prefeito. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em votação.
Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Adilson Pires, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Jarbel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, João Cabral, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadinho Rio das Pedras, Paulo Serri, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Stepan Essessian, Tel Silva, Verônica Costa. Vereador Jorge Mauro, como vota? Vereadora Rosa Fernandes. Vereador Jorge Pereira, como vota? Presente. A presidência vai encerrar a votação. Presente e votando 30 senhores vereadores. Votaram não 30, o veto está rejeitado e segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total aposto ao Poder Executivo, projeto de lei 1172 de 2003, de autoria só na vereadora Lucinha, que autoriza o Poder Executivo a construir uma estação de tratamento de esgoto para a área de Pedra de Guaratiba, 26ª RA, AP 53. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereador Sami Jorge, para emitir parecer. Parecer pela rejeição ao veto. Parecer da comissão pela rejeição ao veto. Não haver quem queira discutir, encerrar a discussão em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. A presidência vai encerrar a votação. Presente, votando 28 senhores vereadores. Votaram não 27, votou sim 1. O veto está rejeitado, segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total aposto ao Poder Executivo, projeto de lei 1175/2007, autoria do senhor vereador Eliomar Coelho. Institui obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana na rede municipal de educação. Não há para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores, Alberto Salles. Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Átila Nunes, Jarbel Zaíbe, Chiquinho Brazão, João Cabral, Jorginho SOS, Lilian Sá, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadinho Rio das Pedras, Patrícia Morim, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Silvia Pontes, Tel Silva, Stepan Essessian, Verônica Costa e Wilson Leite Passos.
A presidência vai encerrar a votação. Presente, votando 28. Presente, votando 30 senhores vereadores. Votaram não 29, votou sim 1. O veto está rejeitado, segue a promulgação. O voto da vereadora Lilian Sá não ao veto. Vereador Márcio Pacheco também, votando não. Jorge Mauro também computando voto não. Senhores vereadores, por favor, permaneçam no plenário para a gente votar o mais rápido possível, para nós ver se nós conseguimos acabar com a pauta de vetos. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo, projeto de lei 216/2005, de autoria do senhor vereador Márcio Pacheco, disciplina sistemática de cobrança por estacionamento de veículos automotor no município. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. A presidência vai encerrar a votação. Presente, votando 27 senhores vereadores, votou sim 1, votaram não 26, o veto está rejeitado, segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo, projeto de lei 1123/2007, de autoria da senhora vereadora Pastora Márcia Teixeira, proíbe a dupla cobrança em estacionamentos e dá outras providências. Não há oradores que para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Carlos Bolsonaro, Jabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, doutor Jairinho, João Cabral, Jorge Pereira, Jorginho SOS, Nadinho Rio das Pedras, Paulo Serri, Rogério Bittar, Rubens Andrade, Silvia Pontes, Stepan Ercecian, Theo Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Passo. A presidência vai encerrar a votação. Presente, votando 26 senhores vereadores, votaram não 26, o veto está rejeitado, segue a promulgação. Em tramitação especial, em regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo, projeto de lei 1064/2007, de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal, dispõe sobre a utilização de sacolas plásticas no âmbito do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Átila Nunes, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Jabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, doutor Jairinho, João Cabral, Jorge Mauro, Luiz André Deco, Luiz Carlos Ramos, Nadinho Rio das Pedras, Patrícia Morim,
Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes, Stepane Cercian, Tereza Berg, Théo Silva, Verônica Costa e o senhor Leite Passo. Vereadora Rosa Fernandes, como vota? Vereador Sami Jorge, Adilson Pires. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 29 senhores vereadores, votaram sim 12, não 17. O veto está mantido e vai para o arquivo. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo, projeto de lei 489 de 2001, de autoria do senhor vereador Luiz Antônio Guaraná. Proíbe o pouso e decolagem de voos comerciais regulares no aeroporto de Jacarepaguá. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Jabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, doutor Jairinho, doutor Nelson Ferreira, João Cabral, Jorginho SOS, Luiz André Deco, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadim Rio das Pedras, pastora Márcia Teixeira, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Sami Jorge, Stepane Cercian, Tereza Berg, Théo Silva, Verônica Costa e o senhor Leite Passo. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 28 senhores vereadores. Votaram não 27, votou sim 1. O veto está rejeitado e segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total, posto Poder Executivo, projeto de lei número 728/2006, de autoria só na vereadora Verônica Costa. Torna obrigatória todas as salas de exibição de filmes, cinema, a manter a iluminação das mesmas até o início da película anunciada em seu cartaz. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Átila Nunes, Carlos Bolsonaro, Jabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, doutor Jairinho, doutor Nelson Ferreira, Eliomar Coelho, João Cabral, Jorginho SOS, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadinho Rio das Pedras, Patrícia Morim, Rogério Bittar, S. Ferraz, Silvia Pontes, Stepane Cercian, Théo Silva, Verônica Costa e o senhor Leite Passo. A presidência vai encerrar a votação. Presente, votando 30 senhores vereadores. Votaram não 28, votaram sim 2. O veto é rejeitado, segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total, posto Poder Executivo, projeto de lei 935/2006, de autoria do senhor vereador Paulo Serri, dispõe sobre a certificação sanitária em licitações para fornecimento de gêneros alimentícios, nos casos em que menciona. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Átila Nunes,
Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, João Cabral, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Nadim Rio das Pedras, Patrícia Morim, Paulo Serri, Renato Moura, Rogério Bittar, Rubens Andrade, Sami Jorge, Silvia Pontes, Stepan Ercecian, Tereza Berger, Theo Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Passos. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 26 senhores vereadores, votaram não 26, o veto está rejeitado e segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total aposto ao Poder Executivo, projeto de lei 768 de 2006, de autoria da vereadora Lilian Sá, dispõe sobre a inserção de textos referentes aos direitos da criança e do adolescente em impressos emitidos pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Finanças. Vereador Sami Jorge, para emitir parecer pela Comissão de Finanças. Senhor presidente, o parecer da Comissão de Finanças é pela rejeição ao veto. Parecer da comissão é pela rejeição ao veto. Em votação. Os postos já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Átila Nunes, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Jabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, João Cabral, Jorge Pereira, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadinho Rio das Pedras, Paulo Serri, professor Célio Luparelli, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Sami Jorge, Stepan Ercecian, Tereza Berg, Theo Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Passos. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 28 senhores vereadores. 29 senhores vereadores. Votaram não, 28, sim, 1. O veto está rejeitado, segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total aposto ao Poder Executivo, projeto de lei 1207 de 2007, da autoria do senhor vereador Dr. Jairinho, institui o tratamento e reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal e uso culinário no município do Rio de Janeiro. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Jabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, João Cabral, Jorge Pereira, Jorginho SOS, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Morim, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Stepan Ercecian, Theo Silva, Verônica Costa e o Wilson Leite Passos.
Como voto do vereador Jabel Zaíbe. Presente votando 27 senhores vereadores. Votaram não 26, votou sim 1. O veto está rejeitado e segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total aposto ao Poder Executivo, projeto de lei 1372 de 2003, de autoria da vereadora Lucinha. Autoriza o Poder Executivo a urbanizar e construir uma área de esportes na praça do bairro Alvorada, em Santa Cruz, e dar outras providências. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia, Argemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Jarbel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, João Cabral, Leila do Flamengo, Luiz Carlos Ramos, Nadinho Rio das Pedras, Patrícia Morim, professor Célio Parelli, Renato Moura, Rogério Bittar, Romualdo Boaventura, Rosa Fernandes, Stepan Essercian, Tereza Berger, Tel Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Passos. O presidente vai encerrar a votação. Presente votando 27 senhores vereadores. Votaram não 26, votou sim 1. O veto está rejeitado, segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total aposto ao Poder Executivo, projeto de lei 1094/2007, de autoria da vereadora Tereza Berger, determina a divulgação pela internet de lista dos produtos apreendidos em função do exercício do poder de polícia municipal e da outras providências. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 28 senhores vereadores, votaram não 27, votou sim 1. O veto é rejeitado, segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total oposto ao Poder Executivo, projeto de lei número 399/2005, de autoria do senhor vereador Jerominho. Dispõe sobre a autorização do trânsito de veículos automotores emplacados no município com película de controle solar G5 nas áreas envidraçadas com percentual de visibilidade mínimo de 50% nos locais em que não interfiram na dirigibilidade. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Postos de votação se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Jabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Carlos de Cavalcante, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Dr. Nelson Ferreira, Eliomar Coelho, João Cabral, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Patrícia Morim, professor Célio Parelli, Rogério Bittar, Romualdo Boaventura, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Sami Jorge,
Stepane Cessian, Theo Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Passo. Senhores vereadores, vamos acelerar a votação. Doutor Carlos Eduardo, como vota? Vereador Sami Jorge, como vota? Guaraná, como vota? Vereador Guaraná. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 26 vereadores, votaram não 22, votaram 54, o veto é rejeitado. Segue o arquivo. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total, aposto do Poder Executivo, projeto de lei número 1252 de 2007, de autoria do senhor vereador Márcio Pacheco, institui medidas a serem adotadas pelo município em decorrência da eleição da estátua monumento do Cristo Redentor do Corcovado como uma das 7 novas maravilhas do mundo. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Alberto Salles, Argemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Jarbel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, Jorge Pereira, Jorginho SOS, Leila do Flamengo, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Amorim, professor Célio Luparelli, Renato Moura, Rogério Bittar, Romualdo Boaventura, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Sami Jorge, Silvia Pontes, Stepane Cessian, Tereza Berg, Theo Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Passo. Vereadora Leila do Flamengo, como vota? A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 30 senhores vereadores, votaram não 28, sim 2. O veto está rejeitado, segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total, posto Poder Executivo, projeto de lei 1194 de 2007, de autoria do senhor vereador Átila Nunes Neto, dispõe sobre a emissão de valores vencidos em carnês de pagamentos aos consumidores e ou usuários da outras providências. Na hora do escrito discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Jarbel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, João Cabral, Jorge Pereira, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadinho Rio das Pedras, Patrícia Amorim, Paulo Serri, professor Célio Luparelli, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sami Jorge, Stepane Cessian, Tereza Berg, Theo Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Passo. Vereador Jorge Pereira, como vota? Doutor Carlos Eduardo, como vota?
Senhores vereadores, Alberto Salles, Andréa Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, João Cabral, Jorge Pereira, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Amorim, professor Célio Luparelli, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sami Jorge, Stepan Ercecian, Tereza Berg, Tel Silva, Verônica Costa, Wilson Leite Passos. Senhores vereadores que estejam fora do plenário, por favor, comparecer ao plenário para dar continuidade à votação. Senhores vereadores Alberto Salles, Andréa Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, João Cabral, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Amorim, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sami Jorge, Stepan Ercecian, Tereza Berger, Tel Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Passos. Como vota a vereadora Tereza Berger. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 28 senhores vereadores, votaram não 26, votaram sim 2. O veto está rejeitado, segue a promulgação. Em tramitação especial. A presidência dará ciência a requerimento da autoria do senhor vereador Paulo Serri, requer a mesa diretora, a forma regimental, a prorrogação da presente sessão por 1 hora. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, veto total aposto do Poder Executivo, projeto de lei 1055/2007, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, fixa as exigências a serem preenchidas pelos indicados a compor as juntas administrativas de recursos de infrações. Jari. No orador escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores que estejam fora do plenário, por favor, comparecer ao plenário. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Salles, Andréa Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, João Cabral, Leila do Flamengo, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Patrícia Amorim, professor Célio Luparelli, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes, Stepan Ercecian, Tereza Berg, Tel Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Passos. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Salles, Andréa Gouveia, Argemiro Pimentel, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, João Cabral, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Amorim, professor Célio Luparelli, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sami Jorge, Stepan Ercecian, Tel Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Passos. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 27 senhores vereadores. Votaram não 26, votou 1. Votou sim 1. O projeto é rejeitado. Segue a promulgação.
Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total, aposto do Poder Executivo, projeto de lei 1054/2007, autorização ao vereador Átila Nunes Neto, que garante a habitação de animais domésticos nas unidades residenciais e apartamentos, condomínios da outras providências. Na hora 2, para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Jamiro Pimentel, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Jabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, João Cabral, Jorge Pereira, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Patrícia Morim, Paulo Serri, Professor Célio Luparelli, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Stepane Cessian, Theo Silva, Verônica Costa e o Leite Passo. Como vota a vereadora Leila do Flamengo. Vereador Jabel Zaíbe, como vota? Paulo Serri, como vota? Dr. Carlos Eduardo. A presidência vai encerrar a votação. Votando 28 senhores vereadores, votaram não 26, votaram sim 2. O veto está rejeitado e segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total, aposto do Poder Executivo, projeto de lei 1442 de 1999, de autoria do vereador Wilson Leite Passos, que determina que as instituições de saúde que mantenham atividade de obstetrícia comuniquem a circunscrição do registro de pessoas naturais, o nascimento ou morte de nascituros. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Agemílio Pimentel, Átila Nunes, Carlos Bolsonaro, Jabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Cláudio Cavalcante, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, João Cabral, Jorge Mauro, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadinho Rio das Pedras, Patrícia Morim, Professor Célio Luparelli, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sami Jorge, Stepane Cessian, Tereza Berg, Theo Silva, Verônica Costa e o Leite Passo. Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, como vota, vereador? Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, como vota, vereador Eliomar Coelho? João Cabral, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, como vota, vereador Márcio Pacheco? Patrícia Morim, professor Célio Luparelli, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sami Jorge, Stepane Cessian, Tereza Berger, Theo Silva, Verônica Costa e o Leite Passo. Senhores vereadores, Alberto Salles, Argemílio Pimentel, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo,
Doutor Jairinho, Eliamar Coelho, João Cabral, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Patrícia Amorim, professor Célio Parelli, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sami Jorge, Stepan, Nercecian, Tereza Berg, Théo Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Passo. Temos 40 minutos ainda, vereador, de sessão. O presidente vai encerrar a votação. Presente votando 26 senhores vereadores. Votaram não 21, votaram sim 5. O veto é mantido e vai ao arquivo. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total, aposto do Poder Executivo, projeto de lei 1236 de 2007, de autoria do vereador Rubens Andrade. Dispõe sobre a utilização específica da área 3 das instalações da antiga fábrica de cartuchos do Exército na P 5.1, Realengo e da outras providências. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, vamos dar continuidade à pauta, vamos terminar esses vetos. Vereadores Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Gemílio Pimentel, Aspásia Camargo, Látila Nunes, Carlos Bolsonaro, Jabel Saíbe, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jarim, Dr. Nelson Ferreira, Eliomar Coelho. Deixa eu só botar aqui Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Pastora Márcia Teixeira, Patrícia Amorim, professor Célio Parelli, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Romualdo Boaventura, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sami Jorge, Stepan Nercecian, Tereza Berg, Théo Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Passo. Senhores vereadores que estejam fora do plenário, por favor, compareçam ao plenário, dá continuidade à sessão. O painel registra a presença de 46 senhores vereadores. Vereador Atila Nunes Neto, como vota? Doutor Nelson Ferreira, como vota? Romualdo Boaventura, como vota? Vereador Aspásia Camargo, como vota? Desculpe, vereadora. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. 29, presidente votando 29 senhores vereadores, votaram não 26, sim 3. O veto é rejeitado, segue a promulgação. Vereadores, faltam 9 vetos. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total, aposto do Poder Executivo, projeto de lei número 1315 de 2007, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro. Dispõe sobre a implementação do reforço escolar da família, REF, para crianças e adolescentes de 5 a 16 anos, da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Finanças. Vereadora Andréia Gouveia Vieira, para emitir parecer pela Comissão de Finanças. Presidente, apesar do mérito ser perfeito, mas ele cria despesas, então é a favor, cria sim, aulas particulares. Eu sou a favor pela confirmação do veto, manutenção do veto. Parecer da comissão pela manutenção do veto. No orador escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis.
Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Agemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, João Cabral, Jorge Pereira, Lilian Sá, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Amorim, professor Célio Parelli, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Stepan Nercecian, Theo Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Passos. Vereador Dr. Jairinho, como vota? O presidente vai encerrar a votação. Presente votando 27 senhores vereadores, votaram não 26, votou sim 1. O veto é rejeitado, segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total, aposto do Poder Executivo, projeto de lei 1227 de 2007, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, que cria o Sistema de Apoio Municipal de Saúde Vocal do professor da Rede Municipal de Ensino e da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Presidente. Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Jamiro Pimentel, Aspásia Camargo, Jarbel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Leila do Flamengo, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Nadinho Rio das Pedras, Patrícia Amorim, professor Célio Luparelli, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sami Jorge, Stepan, Theo Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Passos. Vereador Nadinho, como vota? A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 27 senhores vereadores. Votaram não 26, votou refazendo, votaram não 27, votou sim 1. O veto é rejeitado e segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto Poder Executivo, projeto de lei número 184 de 2001, de autoria do senhor vereadora Lucinha, que autoriza o Poder Executivo a instalar centro de recuperação de jovens narcodependentes. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Finanças, vereadora Andréa Gouveia Vieira, para emitir parecer. Esse projeto da minha colega vereadora Lucinha faz parte do rol dos autorizativos. Então, é pela manutenção do veto do prefeito. Infelizmente, porque o mérito é ótimo, Lucinha. Parecer da comissão é pela manutenção do veto. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Agemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Dr. Nelson Ferreira, Jorge Pereira, Lilian Sá, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Amorim, professor Célio Luparelli, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sami Jorge,
Stepan Ercecian, Theo Silva, Verônica Costa, Wilson Leite Passos. Como voto, vereador Dr. Carlos Eduardo. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 28 senhores vereadores, votaram não 26, votaram sim 2. O veto é rejeitado e segue a promulgação. Em tramitação especial, em regime de urgência, discussão única, veto total posto Poder Executivo, projeto de lei 359, de 2005, de autoria do senhor vereador Nadinho, Rio das Pedras. Dispõe sobre a instalação do guarda-volume nas escolas municipais do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadora Andréia Vieira Gouveia, para emitir parecer. Pela manutenção do veto. Parecer da comissão é pela manutenção do veto. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Algemiro Pimentel, Átila Nunes, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, Dr. Nelson Ferreira, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Leila do Flamengo, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Patrícia Amorim, professor Célio Parelli, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sami Jorge, Stepan Ercecian, Theo Silva, Verônica Costa, Wilson Leite Passos. Dr. Nelson Ferreira, como vota? Átila Nunes, como vota? Jorge Mauro, Jorginho da SOS, como vota? Já votou, vereador? Desculpe. Vereador André Gouveia Vieira, como vota? A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 26 senhores vereadores. Votaram não 26. O veto está rejeitado. Segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto Poder Executivo ao projeto de lei 1283/2007, de autoria do senhor vereador Stepan Ercecian, dispõe sobre obrigatoriedade de arquivamento de obras literárias e audiovisuais no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Algemiro Pimentel, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, João Cabral, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Leila do Flamengo, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Amorim, Paulo Serri, professor Célio Luparelli, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes, Stepan Ercecian, Tereza Berg, Theo Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Passos. Senhores vereadores, Jorge Mauro, como vota? Vereador João Cabral, como vota? Dr. Carlos Eduardo, como vota? Vereador André Gouveia, como vota? Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Algemiro Pimentel, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo,
Dr. Jairinho, João Cabral. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 27 senhores vereadores, votaram não 26, votou sim 1, o veto está rejeitado, segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total, posto Poder Executivo, projeto de lei número 1322 de 2007, de autoria só na vereadores Aspásia Camargo, Jorge Felipe, André Gouveia Vieira, Lucinha, Jamiro Pimentel, Dr. Carlos Eduardo, Rubens Andrade, Tereza Berg, Dr. Jairinho, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Educação Ambiental e da UDA das Providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Romualdo Boaventura, emitir parecer pela Comissão de Justiça. Pela rejeição ao veto. Parecer da Comissão pela rejeição ao veto. Pela Comissão de Finanças, vereadora Andréa Gouveia Vieira. Desculpa, vereadora Andréia. Não pode ser... A senhora é coautora. Vereadora Leila do Flamengo, para emitir parecer pela Comissão de Finanças. Pela comissão, parecer favorável. Rejeição ou manutenção do veto? Pela rejeição ou manutenção do veto? Pela rejeição ou manutenção do veto? Pela rejeição ao veto. Parecer da comissão pela rejeição ao veto. Um orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Alberto Salles, Agemiro Pimentel, Jabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, Jorge Pereira, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Amorim, professor Célio Luparelli, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sami Jorge, Estepano Essencian, Tel Silva, Verônica Costa e o Leite Passos. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 27 senhores vereadores, votaram não 26, votou sim 1, o veto é rejeitado, segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total, posto Poder Executivo, projeto de lei número 573 de 2005, de autoria do senhor vereador Ivan Moreira, que dá o nome de Dalva de Oliveira, cantora e intérprete, 1917-1972, aluna cultural situada no bairro de Jacarepaguá. A matéria está dependente de parecer da Comissão de Mérito. Para emitir parecer, vereador Dr. Nelson Ferreira. Pela rejeição do veto. Parecer da comissão pela rejeição ao veto. Um orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Agemiro Pimentel, Jarbel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Dr. Nelson Ferreira, Eliomar Coelho,
Jorge Mauro, Jorge Pereira, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Nadinho Rio das Pedras, Patrícia Amorim, Paulo Serri, professor Célio Luparelli, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sami Jorge, Stepan Essessian, Tereza Berger, Theo Silva, Verônica Costa, Wilson Leite Passo. Senhores vereadores, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, vereadora Tereza Berg, como vota? Vereador Dr. Carlos Eduardo, como vota? A presidência vai encerrar a votação. Presente, votando 26 senhores vereadores, votaram não 26, o veto está rejeitado, segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total aposto do Poder Executivo, projeto de lei 977 de 2006, de autoria do senhor vereador João Cabral. Dispõe sobre a criação da certidão de uso de solo para a regularização das atividades de revenda de gás liquefeito de petróleo, GLP, no âmbito do município do Rio de Janeiro. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada essa discussão em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, Jorge Pereira, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Nadinho Rio das Pedras, Patrícia Amorim, professor Célio Luparelli, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Stepan Essessian, Tereza Berg, Theo Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Passos. Vereador S. Ferraz, como vota? A presidência vai encerrar a votação. Presente, votando 26 senhores vereadores, votaram não 26, o veto está rejeitado, segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, vetos parciais apostos pelo Poder Executivo, projeto de lei 1269 de 2007, de autoria da vereadora pastora Márcia Teixeira, que institui a Semana do Bairro de Jacari na forma que menciona. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Mérito. Para emitir parecer, vereador Rubens Andrade.
Pela rejeição, senhor presidente. Parecer da comissão pela rejeição ao veto. Não há oradores que para discutir a matéria. Encerrada a discussão em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Gemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Leila do Flamengo, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Morim, professor Célio Parelli, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sami Jorge, Stepane Cessian, Tel Silva, Verônica Costa e Wilson Leite Passos. A presidência vai encerrar a votação. Presente, votantes, senhores vereadores. Votaram não 27. O veto é rejeitado e segue a promulgação. A presidência agradece aos vereadores o esforço concentrado para eliminarmos os vetos existentes na pauta. Terminado o tempo regimentado da presente sessão de encerrar, a presidência convoca a sessão extraordinária para amanhã, sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Comunicamos solenidade, entrega de título de cidadão honorário ao senhor José Antônio Teixeira e a medalha de mérito Pedernete ao senhor Edgar Flecha Ribeiro. Requerimento autoriza do vereador Charbel Zaib, a quem agradecemos o carinho e a atenção, vereador. Está encerrada a sessão.